Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto do vídeo de hoje no nosso guia da Eurocopa é a Dinamarca, iniciando as seleções do grupo C da Euro. Bora falar dessa seleção dinamarquesa que tem vários jogadores legais, tem talentos, jogadores mais experientes já descendo no seu nível. É uma seleção bem interessante, muita coisa para se falar sobre ela. Então já peço você deixar o seu like aqui e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Falando um pouco sobre o país, a Dinamarca é um ótimo lugar para se viver. Tem um dos maiores índices de desenvolvimento humano, o IDH. Muitas pesquisas que medem a felicidade do povo colocam o dinamarquês como ou o mais feliz ou um dos mais felizes no mundo. Pô, deve ser um lugar ruim de morar, imagina. Putz, deve ser uma maravilha. É também, algumas curiosidades, a Dinamarca tem a bandeira nacional mais antiga existente no mundo, é a bandeira dinamarquesa. Também tem dois dos parques de diversões mais antigos já construídos e em funcionamento também no mundo, o que mostra também como é um país que preserva bem suas coisas pelo visto, né? Além disso, falando do campo, é uma seleção que já participou 9 vezes da Eurocopa, essa é a sua 10ª participação em Euro, já tem uma tradição bem longa de participações, e que tem um título em 1992. A curiosidade daquele título, a Dinamarca nem conseguiu se classificar, só foi participar da Euro porque a Iugoslávia, que tinha ficado com a vaga, começou a se dissolver e entrar em guerra. Acabou a Dinamarca entrou, a competição foi da Suécia, que é uma grande rival ali da região. A equipe cresceu e foi campeã daquela Euro, seu único, o maior título do futebol dinamarquês. Além disso, tem outras 3 campanhas de semifinais em Eurocopa, em 64, em 84 e também a última em 2020, onde acabou sendo eliminado pela Inglaterra, um jogo com bastante polêmica de arbitragem. Que mostra, por exemplo, de 9 campanhas, né, de 9 participações em Eurocopa, a Dinamarca, em 4 delas, ficou entre as 4 melhores seleções, que mostra também como uma seleção de tradição do futebol europeu, não tem a tradição de outras grandes seleções, mas entre as médias é uma das que tem mais tradição de fazer boas campanhas no cenário europeu. Nas eliminatórias não empolgou muito, a verdade é essa, terminou em primeiro, confirmando o favoritismo, mas empatado em pontos com a Eslovênia. E era um grupo bem mais acessível, mais fraco, tinha a Eslovênia, além deles Finlândia, Cazaquistão, Irlanda do Norte e San Marino, era um grupo de nível bem mais abaixo. Se esperava que a Dinamarca sobrasse mais, ainda mais que depois da decepção que foi a campanha na última Copa do Mundo, onde deixou bastante a desejar, ainda mais que era uma seleção que chegava sob muita expectativa de poder fazer uma grande campanha. Se esperava um nível melhor de desempenho até para responder às críticas, mas uma seleção que não empolgou, tanto que teve derrotas para a Irlanda do Norte e Cazaquistão fora de casa e ganhou apenas de um gol de diferença no jogo fora de casa contra San Marino, o que contra San Marino você vencer eles por apenas um gol de diferença é uma tremenda de uma vergonha. Não só fez um gol de diferença, como ainda tomou um gol de San Marino, que é ainda pior. Ou seja, é uma seleção que conquistou resultados, passou em primeiro como tinha que passar, mas sem empolgar e que faz com que chegue a essa Eurocopa com muito mais dúvidas do que certezas. É treinada pelo Kasper Hjulmand, e eu já adianto que a minha pronúncia de dinamarquês não é boa. Então, se alguém entender dinamarquês ou for dinamarquês e ver esse vídeo, peço desculpas de antemão, mas vamos que vamos. É uma seleção que vive uma troca de gerações. Você tem alguns jogadores mais importantes em ciclos passados de protagonismo, até mesmo no cenário europeu, já indo para uma reta mais para uma reta final de carreira. Ainda são lideranças importantes dentro do elenco, tanto que vão disputar Euro, mas já sem ter aquele protagonismo dentro do time de outras épocas. Eu falo do goleiro Schmeichel, é, do zagueiro Kjaer, agora é ex-zagueiro do Milan, e dos meio-campistas, tanto o Delaney quanto o Eriksen, são jogadores que fazem parte, mas sem ter tanto aquele protagonismo. Acho que desse daí, para só o Eriksen bem possível que seja titular, os outros 3 devem ser peças ali de opção no banco de reserva, e muito mais uma liderança ali interna, são jogadores muito experientes, de muita história dentro da seleção dinamarquesa. Vale citar também, falando do Eriksen, a volta dele a disputar uma Euro. Como é bom poder ver ele de volta. Na última Eurocopa, na estreia, ele infelizmente quase faleceu. Um ataque no coração, quase tirou a vida dele. Conseguiu sobreviver àquele triste episódio. E não só isso, conseguiu voltar a jogar e vai disputar a Eurocopa. É com certeza uma grande vitória, assim, uma grande história ver ele de volta ao campo de uma Euro. A gente espera que dessa vez que ocorra tudo bem e que ele possa mostrar o seu talento dentro de campo, ser notícia por isso e não por um triste fato que foi a quase morte dele dentro de campo. Entre os nomes mais novos que estão ganhando espaço, pensando no futuro da seleção dinamarquesa, tem o goleiro Hermansen, do Leicester, o lateral barra ala direito Christiansen, do Bolonha, que fez ótima temporada da equipe italiana, que foi muito bem. O Humund, volante do Sporting de Lisboa, titular na campanha do título português, um jogador também que está sendo cobiçado por times de ligas maiores. E tem opções ofensivas o Skov Olsen e também o Damsgaard, meia do Brentford, os jogadores também já fazem parte, podem inclusive ser titulares.
e o principal nome deles, que é o Kasper o Højlund, centroavante hoje titular do Manchester United, e é o grande nome e grande esperança do futebol dinamarquês, não só para o presente, como também para o futuro. É uma seleção que conta com indefinições, tem na zaga talvez o setor com maior qualidade, maior oferta de boas opções, tanto que joga com 3 zagueiros, até também para explorar isso, que além tem o Christensen, zagueiro do Barcelona, que já é uma referência de alguns anos da seleção, além deles o Joachim Andersen, que chega de após boa temporada no Crystal Palace, você tem também outros nomes, como o Vestergaard, jogador com experiência em Premier League. Você tem o próprio Kjaer, que mesmo na experiência também é uma boa opção ainda dentro do cenário da seleção dinamarquesa. É uma seleção bem servida na zaga. Nas alas você tem o Joaquim Meire, que já viveu um momento melhor, por exemplo, na Atalanta, mas ainda assim é um jogador que é dono da posição. Ainda o outro, quem vai jogar com ele, ainda é uma incógnita, tem o Christiansen como opção, mas pode ser outro nome, até o Skov Olsen jogou ali como ala, apesar de ser um jogador muito mais ofensivo. Tem dúvidas no meio, porque você tem boas opções no meio. O Højbjerg, volante do Tottenham, é o titular hoje, e é um nome importante para o funcionamento da equipe, apesar de que existem dúvidas sobre qual o nível dele e do Eriksen, né? Eles foram muito mais reserva de seus times, chegam sem ter tanto ritmo de jogo. Então, esses são dois nomes que, bem, são titulares, né? São referências ainda da Dinamarca. Sei quem vai ser o companheiro deles, que você tem o Norgard, que é um jogador mais experiente, que passagem de futebol inglês. Você tem o próprio Højlund, que vem crescendo, fez ótima temporada no Sporting. Então, existe ainda uma disputa aberta para saber como vai ser formado esse meio, principalmente quem vai jogar ao lado do Højbjerg. Se vai ser um trio de ataque ou se vai ser uma dupla. E, nesse caso, quem vai ser o companheiro do Højlund, que ele é o titular. E você tem como algumas opções. Você tem o Jonas Wind do Wolfsburg, que talvez seja o favorito. Você tem o Yusuf Poulsen, que passa do Red Bull Leipzig, que é um jogador mais experiente. E você tem outras opções, como o Dreyer, do Anderlecht, e também o Damsgaard, que aí já é muito mais para jogar como um trio ali atrás de um centroavante que como uma dupla de ataque. E falando do Højlund, que é o grande nome, é a grande arma ofensiva da Dinamarca, é a grande esperança já de gols da seleção. Fez uma eliminatória muito boa, chamando essa responsabilidade, sendo um artilheiro da equipe, mesmo muito jovem, mesmo sendo um jogador bem jovem, ainda tem muito a crescer. O Manchester United pagou bem caro por ele. Ele não é aquele 9 artilheiro, mas é um jogador que gera muito jogo, que se movimenta bastante, tem boa velocidade, pode levar perigo tanto dentro da área quanto atacando as costas da defesa, e é a principal arma, a principal esperança da Dinamarca nessa Eurocopa, individualmente falando. Que, como eu disse, tem bons jogadores. Você tem o Christensen na zaga, o Joachim Andersen, que vem de boa temporada, você tem o Christiansen, o Meili como opções nas alas, você tem ainda o Eriksen, o Højbjerg, jogador experiente, você tem o Højlund no ataque. É uma seleção com bons talentos e que tem capacidade para jogar mais e que vai precisar disso para fazer uma boa campanha. Chegar a uma semifinal de Euro é uma tarefa bem difícil, vai depender muito também de um chaveamento favorável. Mas pelo menos umas quartas de finais é algo que pode acontecer, mas para isso precisa melhorar. O técnico Kasper Højlund chega pressionado até por isso, porque claramente é uma seleção que pode mais e o desempenho recente vem, né, desagradando um pouco, vem decepcionando. Mas é isso, às vezes numa competição as coisas se encaixam e o time consegue retirar o seu melhor. Mas vamos aí. Quero saber de vocês o que vocês acham dessa seleção dinamarquesa. Deixem nos comentários a sua opinião até onde você acha que ela pode chegar nessa Eurocopa. Não se esqueça de dar like aqui no vídeo e de se inscrever aqui no canal e de me seguir também em outras redes sociais para mais conteúdos. Muito obrigado por você que viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.